E hoje, dia 1º de julho de 2024, completa 30 anos desde que o Plano Real foi implementado aqui no Brasil. Depois de várias tentativas do governo, de planos fracassados, finalmente ele chegou num plano que deu certo. E nesse vídeo você vai entender tudo que o Plano Real fez de diferente dos outros para poder dar certo e também o contexto histórico, né? Entender por que o nosso país chegou a inflações tão altas. Então, se você quer entender mais sobre um pouco sobre o passado do nosso país, entender por que a gente chegou a inflações tão altas e como que a gente fez para resolver, fique até o final do vídeo. Bom, então para contextualizar, primeiro vamos entender o que de fato é inflação. A gente fala de inflação, mas no caso, aquele caso era hiperinflação, mas vamos entender o que é inflação de fato. A inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Então, vamos supor que você vai no mercado e compra um produto a R$ 5. No outro dia, ele está a R$ 7. Essa diferença entre 5 e 7 é inflação. Isso gera com que, se não houver um ajuste nos preços, um ajuste nos salários, isso vai gerar uma defasagem no seu consumo. E então seria isso a inflação. A inflação ela tira o poder de consumo das pessoas, caso o seu poder aquisitivo não suba de acordo com a inflação. Só para título de comparação, hoje a inflação está em torno de 3,96. Naquela época, a hiperinflação, como a gente fala, ela superou anualmente 2.000% de inflação. Então imagine, hoje a gente já vai no mercado e vê os preços subindo assim de mês a mês. Você vai comprar um arroz que era 20, agora está 30. Você pega uma inflação que está 3,96. Isso já afeta um pouco o nosso bolso. Agora imagine uma inflação de 2.000% ao ano. Quanto que isso não impactava o nosso dia a dia. Eu não vivi nessa época, mas meus pais que viveram, eles falam que era uma época onde eram atualizados os preços diariamente. Você mesmo vê aí nos filmes, alguns filmes que retratam essa época onde era toda hora trocando etiqueta de preço. Você ia de manhã comprar um produto, à tarde já estava outro, então era uma mudança contínua. Inclusive, uma das culturas aqui, não sei se seus pais fazem isso, mas provavelmente sim, os meus fazem, é questão de fazer as compras do mês um dia só. Isso é uma cultura que veio por conta do que aconteceu naquela época. Naquela época, as pessoas juntavam o dinheiro do mês e compravam tudo de uma vez com medo do dia seguinte já não poder comprar o que queria. Então foi um hábito que foi passado de geração para geração, mesmo que hoje em dia não seja tão necessário a gente fazer essas compras assim de uma vez, porque os preços não oscilam tanto quanto naquela época, mas foi algo cultural que ficou para aí a nossa geração. Agora vamos entender o que fez o Brasil sair de uma inflação normal para uma inflação estratosférica. Bom, tudo isso começou no regime militar, não foi do dia para a noite, foi o regime militar naquela época, ele estava investindo muito aqui no Brasil, porém, eles estavam adquirindo muita dívida externa, principalmente em dólar. Então, o que acontecia? Eles estavam comprando mais do que devia e para poder honrar com esses pagamentos, eles emitiam novas moedas para poder pagar. Isso gerou um ciclo vicioso, onde você emitia mais moeda para poder comprar produtos externos, gerava uma dívida externa, e aí isso juntou com o dólar que estava em ascensão, ou seja, enquanto você estava lá com várias dívidas em dólar, o dólar estava subindo, suas dívidas estavam crescendo junto, os juros estavam subindo, então foi uma cadeia assim que fez com que isso acontecesse. Não foi algo, ontem estava 1% de inflação, hoje está 2.000. Foi algo contínuo assim, vários fatores que fizeram a inflação chegar no que ela chegou. Esse descontrole das contas fiscais gerou um ciclo. Esse ciclo eu vou deixar de uma forma bem simples aqui para todos entender. O ciclo foi onde os preços aumentaram, né, porque a nossa moeda começou a desvalorizar, os preços dos produtos aumentaram. Isso fez com que os salários aumentassem, né, porque senão as pessoas não conseguiriam comprar o que precisariam. E isso fez com que o custo dos produtores aumentasse. Então foi uma cadeia onde os preços dos produtos aumentavam, as pessoas tinham que receber um aumento no salário, só que esse aumento no salário gera um custo maior para os produtores. E o custo maior dos produtores fazia com que eles tinham a obrigação, para poder manter o negócio saudável, eles tinham que aumentar os preços. Então gerou um ciclo onde, se não fosse feito nada, não teria sustentabilidade a longo prazo ou até médio prazo, né? Como a gente viu, onde os piores momentos da inflação foi
na década de 80 e 90. E agora só para você entender, né, como que foi o contexto de tudo isso, quando começou essa inflação subir de uma forma descontrolada, o governo tentou vários planos, a maioria fracassado. O primeiro plano foi em 1986, que foi o plano cruzado, foi um plano que não deu certo. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo de cada um, mas como o foco aqui realmente é o plano real, eu vou passar de uma forma mais ampla sobre ele, só vou mencioná-los. No total foram 5 planos antes do real, onde em 1986 foi implementado o plano cruzado, fracassou. Depois, no ano seguinte, em 1987, o plano Bresser também fracassou. Em 1989, o plano Verão também foi um fracasso. Os dois últimos planos antes do real foi o plano Collor 1 e 2. O plano Collor 1 foi em 1990 e o plano Collor 2 foi em 1991, onde esse foi o pior de todos, onde o Brasil aí superou os 2.000% de inflação, onde nesse plano tinha a ideia de congelar os preços, mas a gente já viu na história que isso não dá certo, porque o que acontece quando você congela preços de produtos? Na ideia, assim, olhando de longe até parece ser legal para você consumidor, você pensar, vou ter o risco de subir o preço, porque o governo está segurando o valor. Porque naquela época tinha pessoas que fiscalizavam os mercados para poder ver se os mercados estavam adequados o preço. Só que acontece, imagina você produtor, o custo de produção seu aumentou. Vamos imaginar que seu custo é 10 e você vende a 15. Só que o governo decide que o preço justo seria R$ 9. Só que se você produzir esse produto, você vai estar perdendo. Então começou a acontecer o seguinte: os produtos começaram a sumir do mercado. Então isso fez com que gerasse um mercado secundário, o que era pior, que não era algo legalizado. Isso fazia com que os preços fossem estratosféricos, o que acabava piorando ainda a situação das pessoas que queriam consumir determinados produtos. Agora imagina a situação do país, né? Imagina, o nosso país passou por 5 planos fracassados, a nossa credibilidade estava no chão, eles fizeram algo totalmente diferente do que foram nos outros planos, onde a primeira medida era gerar uma credibilidade. Porque a inflação não é também só a questão de escassez, e também em acreditar, porque a moeda em si é uma moeda fiduciária, então ela é um valor de acordo com o que as pessoas acreditam que seja. Se as pessoas acreditarem que não vale nada, ela não vai valer. É o caso do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda fiduciária, porém não estatal. Então, ou seja, ela não tem uma organização por trás cuidando dela, que é o caso do real. Então, se as pessoas acreditarem que o Bitcoin vai subir muito ou que ele vale mais do que vale hoje, as pessoas vão começar a comprar, porque acreditam que está barato. É a mesma coisa da nossa moeda. Se as pessoas, por exemplo, investidores estrangeiros, acreditarem muito no nosso potencial, acreditar que o país vai crescer, que vai se desenvolver, a nossa moeda vai começar a se valorizar perante o dólar. É algo que não está acontecendo agora, mas isso vai muito da confiança das pessoas. Então, as moedas em si, por se tratar de moedas fiduciárias, ela tem esse lado de confiança. Então, o primeiro passo para o plano real dar certo foi eles gerarem essa nova confiança das pessoas, que dessa vez iria dar certo, né? Porque imagina, foram 5 planos que deram errado e na visão das pessoas que não tinham conhecimento sobre economia, ia ser só mais um plano que também ia fracassar. Então, para isso, o primeiro passo seria conquistar a confiança das pessoas, seria o primeiro passo. E como que eles fizeram isso? Os idealizadores, como por exemplo, Gustavo Franco, Pércio Arida e diversos outros economistas renomados da época, eles tiveram essa ideia de criar a URV, que é a Unidade Real de Valor. Na prática, ela seria uma moeda secundária, ainda estaria em aberto o Cruzeiro Real, né, que era a moeda da época, ele estaria ainda no mercado, porém, junto aos preços dos produtos, ia ter o preço do Cruzeiro Real e abaixo o da Unidade Real de Valor, que é o URV. Isso foi uma forma deles fazerem com que as pessoas começassem a criar confiança nessa moeda para poder assim lançá-la no mercado. Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi onde o presidente Itamar Franco e o ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, tiveram que demonstrar para o povo, tanto para o povo quanto para os investidores, que realmente o governo estava disposto a mudar aquela situação, onde eles criaram o comprometimento de fazer um ajuste fiscal, uma abertura econômica do país,
fizeram diversas privatizações para poder fazer arrecadação de dinheiro, né? Onde diversas empresas estatais foram privatizadas com o objetivo de arrecadar, como por exemplo a Vale e diversas outras empresas foram privatizadas nessa época. Foi implementado a banda cambial fixa, onde o governo colocou 1 a 1 o dólar e o real, isso para poder gerar uma confiança a mais no real, porque dólar era uma moeda muito forte na época, até hoje, né, a moeda mais forte hoje. Então, naquela época, o governo colocou 1 por 1 e deixou fixo. Deixar fixo pode ser até um problema, mas foi de forma controlada, o governo não deixou por muito tempo fixo, porque é a mesma coisa de tabelamento de preço. Se você tabelar um preço, você não vai conseguir achar no mercado. É a mesma coisa. Foi implementada essa banda cambial fixa, mas durante um período de 4 anos. Depois de 4 anos, foi atualizado para uma banda cambial flutuante suja, que a gente fala, né? É uma, é uma banda que é mais flexível, né? A oferta e demanda que decide, mas em casos extremos o governo pode ir lá e tentar comprar ou vender para poder o preço não subir tanto. E foi o que aconteceu. E depois desses 4 anos, a gente finalmente teve um stress test, né? A gente realmente teve ali aquele momento onde a gente ia ver se realmente o nosso real estava controlado ou não. Foi quando teve essa troca. Depois dessa troca foi um momento assustador, porque o dólar perante o real valorizou 70%, ele saiu de 1 por 1 para 2,15. Isso assustou no momento, mas o mercado ele começou a controlar isso. Então não foi um aumento de forma desenfreada. Ele começou a se controlar nesse valor, claro, com o passar do tempo, o dólar foi se valorizando, o nosso real também foi desvalorizando. Isso fez com que ele aumentasse, mas foi uma medida que foi controlada naquela época. Isso foi em torno de 1989, né, 4 anos depois da implementação do Plano Real. O Plano Real foi implementado em 1994, onde de fato ele saiu de URV para o real mesmo que a gente conhece hoje. Em torno de 1999 foi estabelecido mais um ajuste aí que favoreceu muito a nossa moeda, que foi criado o tripé macroeconômico. Inclusive é um vídeo que a gente já fez, eu vou deixar o card aqui para você que quer saber mais a fundo sobre o tripé macroeconômico. Mas em tese, o tripé macroeconômico nada mais é do que ele possui um sistema de meta de inflação, meta de superávit fiscal, ou seja, ele tem uma meta de estar sempre positivo ali nos gastos públicos. E por último, o câmbio flutuante, que é o que a gente falou agora há pouco. E só para você ter uma ideia de como o Plano Real foi tão favorável, numa época onde a inflação estava mais de 2.000%, um ano seguinte, após o real ter sido implementado, a gente teve uma queda de 2.000% para 916% de inflação ao ano. Claro, é um número assustador ainda, mas se for comparar, a gente teve uma queda enorme. E aí, um ano seguinte, ou seja, um ano e meio depois, né, já que o Plano Real foi implementado no meio do ano, então passou 6 meses, teve essa queda aí de mais de 1.000%. Depois de um ano, ou seja, um ano e meio depois da implementação do Plano Real, a gente teve uma queda enorme, bruscamente, para 22%, ou seja, em um ano e meio a nossa inflação saiu de mais de 2.000% para 22%. Isso é algo fora de série, né, você imaginar, mas o nosso plano foi um plano assim que foi um plano de sucesso e graças a grandes economistas aí que colocaram a ideia, tiraram a ideia do papel e fizeram acontecer aqui no nosso país. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e me seguir. E deixe aqui nos comentários se você quer que eu fale mais sobre todos os planos, se você quer conhecer mais sobre o plano cruzado, sobre o plano Besser, sobre o plano verão, sobre o plano Collor. Deixe aqui nos comentários se tiver interesse, eu faço um vídeo exclusivo sobre eles para você entender mais o que o governo fez que deu tão errado. Então, não se esqueça de me seguir e compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas. Fico por aqui, valeu!